Olá pessoal, bem-vindo mais uma vez. Essa é a aula número 4 do curso de Projetos Elétricos. Nessa aula nós vamos falar um pouco sobre esses circuitos trifásicos. O que é tensão de fase, tensão de linha, como se comporta a potência em circuitos trifásicos, enfim, conceitos importantes para o projeto de instalações elétricas. Bom, pessoal, então aqui a gente tem a representação de uma fonte trifásica, né? Ou seja, existem três fases sendo geradas, a gente chama geralmente fase ABC, e o neutro aqui, né, que é o ponto comum entre essas três fases. A principal característica de um sistema trifásico, né, é que ele vai possuir níveis de tensão que são iguais em módulo, mas são distintos em ângulo. Então, por exemplo, aqui a gente pode ter a corrente ABC, a tensão ABC, né, que são iguais em módulo, mas são distintas em ângulo. E a gente pode ter também a tensão entre as fases A e B, que vai ser uma tensão diferente também em módulo das tensões ABC. Então a gente vai estudar isso um pouco mais quando a gente for ver o conceito de tensão e de linha e tensão de fase, ok? Antes disso, só para a gente entender, né, o porquê dessa diferença, ocorre que a geração dessas tensões, aqui a gente tem a representação temporal das tensões elétricas, né, tensão A, tensão B e tensão C. Então vocês percebem que essas ondas elas são idênticas em amplitude, mas há um deslocamento aqui de tempo, né, entre os picos dessas ondas, né? No caso aqui o nosso eixo X ele está representado em função não só do tempo, mas da frequência angular também. E aí, do ponto de vista da frequência angular, a gente tem um deslocamento de 120 graus entre essas tensões, né? Então, eu posso dizer que se eu tomar como referência a primeira tensão aqui, a segunda ela vai estar com uma fase 0, a segunda tensão vai estar com a fase de 2π/3, que corresponde a 120 graus, e a terceira tensão vai estar com a fase de 4π/3, que corresponde a 240 graus, ou menos 120 graus, também dá no mesmo, né? Essa é a razão pela qual eu tenho diferenças angulares e também de amplitude quando eu comparo as tensões entre essas fases, ok? Então, para deixar isso mais claro, a gente precisa definir o conceito, né, de tensão de fase e tensão de linha para um circuito trifásico. Então, a tensão de fase é aquela em que eu meço a tensão, né, entre uma fase e o ponto neutro do circuito, ou seja, é a tensão somente da fase, né, entre a fase e o ponto neutro. Já a tensão de linha é a tensão entre duas fases quaisquer do circuito, ou seja, se eu medir, né, com o voltímetro a tensão entre os pontos A e B do circuito, eu vou ter a tensão de linha. Se eu medir a tensão com o voltímetro entre os pontos A e terra e neutro, eu vou ter a tensão de fase. Essa é a principal diferença. Eu posso ter esse conceito também para as correntes, né? No caso da corrente de fase, eu vou ter que vai ser justamente a corrente elétrica que circula individualmente em cada fase da carga. Enquanto que a corrente de linha é a corrente elétrica vista em cada fase do circuito que alimenta a carga, né? E esses valores podem ser diferentes ou podem ser iguais, os valores de fase e de linha, a depender da forma como essa carga está conectada. Então nós temos, antes disso, né, só uma representação aqui do que seria a tensão de fase e a tensão de linha. Então imagine que eu tenho aqui esses três fasores aqui representando o que seria a minha tensão de fase, né? Ou seja, a tensão entre a fase e o neutro. Tensão entre fase e neutro, tensão entre fase e neutro. Essas tensões aqui, elas estão deslocadas de 120 graus entre elas, né? E se eu medir agora a tensão entre duas fases, por exemplo, entre a fase A e a fase B, eu vou ter uma tensão maior
do que a tensão que eu meço entre a fase A e o neutro, e além disso ela vai estar deslocada aqui de 30 graus, né? Apesar de que entre as tensões de fase permanece o defasamento angular de 120 graus, ok? Então vamos agora ver como é a forma de conexão no sistema trifásico. Então eu posso ter a conexão estrela, que está representada aqui por esse diagrama, em que a principal característica da conexão estrela é que existe um ponto comum entre as três fases, que é justamente o ponto neutro, ou o ponto de terra. Então, nesse circuito aqui, a corrente que eu vejo na linha é a mesma corrente que eu vejo na fase de cada carga. Perceba que a corrente que entra em A é a mesma corrente que vai passar aqui pela fase A da carga, pela fase B a mesma coisa, a fase C a mesma coisa. Então, uma característica da ligação estrela é que a corrente de linha é igual à corrente de fase, tá? A mesma coisa não pode ser dita para a tensão, porque se eu medir aqui a tensão entre o ponto A e o neutro, essa tensão vai ser diferente da tensão que eu vou enxergar se eu medir entre o ponto A e o ponto B, né? Então aqui a gente pode escrever que a tensão de fase vai ser a gente está representando aqui por VF, né, que vai ser a tensão medida entre uma das fases e o ponto N, ou seja, entre a N, BN ou VCN. Elas são iguais em módulo. No caso da tensão de linha, eu estou representando por VL, né, é a tensão que eu vou medir entre o ponto AB, entre o ponto BC ou entre o ponto CA. Aqui elas também serão iguais em módulo. Para uma fonte trifásica senoidal, é possível demonstrar que, nesse caso, a tensão de linha é igual a raiz de 3 vezes a tensão de fase. A demonstração não será feita aqui nesse vídeo, mas através das formas de onda senoidal nós podemos chegar nessa relação, que o módulo da tensão de linha é igual a raiz de 3 vezes o módulo da tensão de fase, ok? E como nós já tínhamos comentado, nesse caso a corrente, né, de linha é igual à corrente de fase, não há diferença. Uma segunda forma de conectar a carga em um circuito trifásico é a ligação em delta, ou também conhecida como ligação triângulo. E nesse caso não existe um ponto em comum entre as fases da carga, né? Elas são ligadas dessa maneira em que não há um ponto comum entre elas, tá? Então uma característica aqui nesse caso é que as correntes são diferentes. A corrente de fase que está passando aqui por essa fase, por exemplo, do ponto C ao ponto A, é diferente da corrente que eu enxergo entrando aqui na fase A, porque a corrente vai se dividir nesse ponto. Já a tensão, nesse caso, é que será igual. Veja bem, se eu medir a tensão na fase A, por exemplo, ou seja, a tensão que está posta aqui nesses dois pontos, é exatamente a tensão entre a fase A e C. Ou seja, a tensão de linha, nesse caso, é igual à tensão de fase. Bom, então nesse caso a corrente de linha ela vai ser dada justamente pelas correntes que são vistas aqui entrando na linha, né? Caso a carga seja equilibrada, vai ser igual tanto na fase A, B e C. Enquanto que a corrente de fase ela vai ser diferente nesse caso, né? Vai ser a corrente que a gente vê entre os pontos aqui AB, BC ou CA. Então, da mesma forma, de forma análoga, como a gente viu para a tensão no caso da ligação estrela, ou ligação Y, aqui a gente consegue demonstrar que para uma fonte trifásica senoidal, a corrente de linha vai ser igual a raiz de 3 vezes a corrente de fase, tá? E essa é uma relação útil. Nesse caso, como a gente já havia discutido, as tensões serão iguais. E aí, no circuito trifásico, a gente tem que também nos perguntarmos, né, como se comporta a potência, no caso da potência total no circuito, porque eu vou ter uma potência individual em cada fase e eu vou ter uma potência total do circuito, né? Então, no caso do circuito trifásico, a potência de cada fase é dada em função dos valores de tensão e corrente de fase, né? Obviamente. Então, a gente pode dizer que a potência na fase é a tensão de fase vezes a corrente de fase. Mas pelas relações que nós acabamos de ver entre corrente de fase, corrente de linha, tensão de fase e corrente de tensão de linha, a gente pode dizer que a potência numa fase vai ser igual a
tensão de linha vezes corrente de linha sobre raiz de 3, ou seja, eu posso escrever a tensão tanto em função dos valores de fase, quanto em função dos valores de linha, né? Isso aqui eu posso também reescrever como sendo raiz de 3 vezes tensão de linha, corrente de linha sobre 3. É só multiplicar por raiz de 3 aqui o denominador e o numerador, né? Enfim, uma das duas formas. É importante notar o seguinte, que essa relação aqui ela é válida tanto para ligações em estrela quanto para ligações em delta. Por quê? Como nós vimos, no caso da ligação estrela, a tensão de fase é diferente da tensão de linha por uma relação de raiz de 3, mas a corrente de fase é igual à corrente de linha. No caso da ligação em delta, é o contrário. A tensão de fase é igual à tensão de linha, mas a corrente de fase é diferente da corrente de linha por uma relação de raiz de 3. Então, nos dois casos, essa relação aqui é válida, ok? Então, a potência de uma fase do circuito, ela pode ser dada por essa relação. Eu posso escrever tanto em função de valores de linha, como em função de valores de fase. Agora, a potência total do circuito, ela pode ser dada em função dos valores de tensão e corrente de linha. Como? É por essa relação aqui. A potência total é igual a raiz de 3 vezes a tensão de linha vezes a corrente de linha. Essa relação também é válida tanto para ligações em estrela quanto para ligações em delta, pelo mesmo comentário que a gente fez anteriormente, né? Essa relação ela também pode ser obtida se a gente multiplicar por 3 a potência de uma fase, né? Então, se a gente vinha nesse caso aqui, por exemplo, nessa equação aqui, que é a potência de uma fase, como eu tenho 3 fases no circuito, eu multiplico isso aqui por 3 e eu vou chegar justamente à relação aqui de potência sendo igual a raiz de 3 vezes tensão de linha vezes corrente de linha. Então, essa é uma relação importante, né? Em geral, para circuitos trifásicos, nós trabalhamos com tensão e corrente de linha, é o mais apropriado, né? Então, para que tenhamos a potência total do circuito, em função dos valores de tensão e corrente de linha, a gente precisa multiplicar por raiz de 3, certo? E aí a gente pode estender isso, aqui nós temos a potência aparente, mas nós podemos estender isso tanto para a potência ativa quanto para a potência reativa, né? Só adicionando os termos aqui do cosseno do ângulo θ e do seno do ângulo θ, ok? Então são relações importantes. E agora vamos para o primeiro exemplo da nossa aula, tá certo? É enunciado o seguinte: um motor trifásico é conectado em estrela a uma rede cuja tensão de linha é 380 volts. Então, tensão de linha, 380 volts. A corrente medida em uma das fases do motor é 10 amperes. E aí ele pergunta qual a potência do motor. Então, vamos lá. São dados o seguinte: a tensão de linha é 380 volts. A corrente de fase, né, já que ele está dizendo aqui que mediu a corrente em uma das fases do motor, é 10 amperes. Mas como a ligação é estrela, nós sabemos que corrente de linha é igual a corrente de fase, tá certo? Então, tanto corrente de linha quanto corrente de fase são 10 amperes nesse caso. A potência trifásica é dada por essa relação que nós acabamos de ver, né? Raiz de 3 vezes tensão de linha vezes corrente de linha. Então a gente pode substituir os valores aqui, tensão de linha 380, corrente de linha 10, e a gente vai encontrar a potência total do motor como sendo 6,58 kVA. Ok? Então a aplicação é aqui um exemplo com a aplicação da potência trifásica. E aí ele pergunta ainda, qual a tensão em cada fase do motor? Ou seja, ele quer saber qual é a tensão de fase para esse motor, né? Então, neste caso, nós podemos usar a relação que é válida para a ligação estrela, que é sabemos que a tensão de fase, a tensão de linha é raiz de 3 vezes a tensão de fase, ou tensão de fase igual a tensão de linha sobre raiz de 3. E aí basta substituirmos os valores, 380 dividido por raiz de 3, nós vamos ter uma tensão de fase de 220 volts, que é uma tensão, que é a tensão que nós temos aqui na nossa região, né? 380 volts para a tensão de linha e 220 volts para a tensão de fase.
Bom, e aqui um segundo exemplo também trabalhando esse conceito de potência trifásica. Um edifício possui 10 apartamentos. Cada apartamento possui uma carga de 5 kVA, ou seja, essa é a potência aparente dos apartamentos. O edifício é atendido por uma rede trifásica, mas cada apartamento é atendido de forma monofásica, com a tensão de 220 volts. Qual deve ser a capacidade de corrente dos cabos que atendem o edifício? Então, isso é um problema típico de projeto de instalações elétricas, ok? Nós sabemos o seguinte, que a carga total desse edifício vai ser 10 vezes a carga individual de cada apartamento. Então, 10 vezes 5, nós vamos ter uma carga total de 50 kVA. Okay? Essa é a carga total do edifício. Nós sabemos que a potência trifásica ela pode ser escrita como sendo a raiz de 3 vezes tensão de linha vezes corrente de linha. Então, nós podemos aqui substituir os valores para encontrar a corrente de linha. Aí você vai me dizer, mas ele só me informou que a tensão de fase era 220. Porém, nós sabemos que a tensão de linha, nesse caso, vai ser igual a 220 vezes raiz de 3, pela relação entre tensão de linha e tensão de fase que nós já vimos. Então, substituindo aqui os valores, substituindo aqui o valor da potência total, vai ser igual a raiz de 3 vezes tensão de linha, raiz de 3 vezes 20 vezes corrente de linha. Eu vou isolar aqui a corrente de linha e vou encontrar uma corrente de linha igual a 75,76 amperes, ou seja, os condutores que atendem esse edifício, eles precisam suportar uma corrente superior a esse valor de 75,76 amperes. Ok? E ele pergunta ainda, qual seria a corrente se a tensão de linha fosse 220, né? Ou seja, no primeiro exemplo ele me disse que a tensão de fase era 220, agora ele está me dizendo se a tensão de linha fosse 220. E aí nós podemos usar a mesma fórmula da potência trifásica, substituindo aqui os novos valores, né? Nesse caso a tensão de linha é igual a 220, e aí eu vou chegar numa corrente de linha de 131 amperes, ou seja, uma corrente maior do que a anterior. Isso nos diz que para instalações que possuem a tensão de linha 380 volts, eu vou ter uma corrente menor do que instalações que possuem tensão de linha de 220 volts, como ocorre em algumas regiões do Brasil. Região Sudeste, região Sul, a tensão de linha lá é 220 volts. Então, do ponto de vista de consumo energético, você não tem nenhuma diferença, a potência consumida é a mesma, mas você tem uma corrente maior, ou seja, você vai ter que ter um dimensionamento dos condutores elétricos adequado para suportar uma capacidade maior de corrente. Tá? Então acaba se tornando mais econômica as instalações elétricas nas regiões em que a tensão de linha é maior. Tá certo? Isso é um ponto importante também. Bom, pessoal, e assim nós encerramos a quarta aula do curso, né? Trabalhamos conceitos de circuitos trifásicos, tensão e corrente de linha de fase e potência trifásica. Espero que vocês tenham gostado. Em caso de dúvidas, podem me contactar e até a próxima aula.